que as palmas louvem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar para você, né? Que seja um canal de Deus, esta noite, do Senhor, né? Instrumento do Senhor para nos abençoar. Deus já tem falado desde o começo do culto, através da oração, dos louvores, da nossa banda que veio aqui também. Aleluia, né? Falar do amor de Deus, vai continuar falando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos seus para cá. Deus amado, Deus querido, Pai, está o teu filho, Senhor, teu servo. Aleluia. Usa ele, meu Deus, meu Pai amado, com a tua autoridade, Senhor. Dá graça, dá vitória, Senhor amado. Que não seja o homem, que não seja o eu, mas seja o Senhor, ó Pai, teu Espírito, Pai, que ele se esvazie de si mesmo, ó Pai. O Senhor venha tomar conta, Pai, tomar a frente e a direção. Pai, segundo a tua vontade, meu Deus, o teu querer, o teu agir, o teu efetuar, ó Pai. E nós seremos aqui abençoados através da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos o teu filho, ó Pai, entregando as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos falar de palmas. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Falando que está aqui no púlpito é uma grande responsabilidade. Mas aquele que está na presença de Deus tem as suas responsabilidades, né, irmãos? Sendo ela pregando ou não. Sendo ela pregando ou não, né? Mas como Deus já tem falado desde o início do culto, só trazendo a confirmação de uma palavra que ele já tinha me concedido alguns dias atrás, não quero estar compartilhando aos irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, que eu vou ler somente 2 versículos. Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 22. Vou ler só um versículo. Não falei dois, mas é só um. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou com o rei Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Soberano Deus e amado Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, meu Pai, conosco até o momento, este exato momento, Pai. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, meu Pai, falando sobre, meu Pai, sobre nossas vidas, Pai, porque eu mesmo não tenho nada a oferecer a ninguém. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Teu Espírito, meu Pai, tem muito a falar, meu Pai, em nossos corações. Em nome de Jesus eu te agradeço. Pode se assentar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como já disse, irmãos, o culto já tem falado por si só de um homem que tinha coração, o segundo coração, né, um coração voltado ao Senhor. Este homem, na sua juventude, na sua mocidade, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era, porque ele era rejeitado até pela sua própria família. Ele era um homem que ninguém dava nada. Ele era uma pessoa, um jovem, um moço, a quem foi escanteado de lado. Porque nós sabemos que Jessé não tinha somente um filho, tinha vários filhos. E nós sabemos que 3 filhos dele, ele fazia parte do exército de Israel. Então, para Jessé, de um desses 3 seria homens bem-sucedidos, homens de guerra, comandantes do exército. Mas para que isso acontecesse, eles deveriam subir de patamar, porque eles não eram comandantes ainda. Mas sabemos que o povo de Israel tinha um rei chamado Saul,
que foi aclamado pelo povo. O povo queria ser igual às outras nações, ter um rei, porque até aquele momento quem guiava o povo era Deus, através dos seus profetas. Mas ali o povo cansou e queria ser igual às outras nações, ter um rei, ser guiado por um homem. E isso não é de hoje que isso a gente isso aconteceu, não é nesse tempo. A gente sabe que no tempo de Moisés, quando Moisés se retirou, o povo levantou ídolos, fez ídolos para ser guiado. Então esse povo queria levantar um homem, um rei, ser igual às outras pessoas, outras nações. E no dia de hoje não é diferente. Muitas das vezes a gente está na igreja, a gente quer ser igual aos povos do mundo lá fora, quer fazer as mesmas coisas que o mundo lá fora está fazendo e trazer para dentro da igreja. Louvado seja Deus. Mas Deus tinha um outro plano, porque Deus já tinha rejeitado Saul e tinha levantado um novo rei de Israel. Só que esse rei de Israel, ele era um moço, era jovem. Então ele pediu para que Samuel fosse à casa de Jessé o belemita, que de lá sairia um rei. Chega Samuel na casa de Jessé e começa a pedir para reunir os seus filhos. Samuel, à primeira vista, viu um homem formoso, viu um homem, vistoso, forte. Falou: esse daqui é o rei, o novo rei. Mas Deus falou para Samuel: não. Então Samuel olhou para o próximo e falou: esse deve ser o rei. E Deus falou para Samuel: não é esse. Ele olhou para o próximo: então deve ser esse. E Deus falou para Samuel: não olhe para a aparência. Então ali foram se passando todos os seus filhos, até que ficou um. E desse um, eu creio eu que Jessé também, talvez pensou assim: se todos esses não servem para ser rei, não serviu na presença de Samuel, imagina o outro que está pastoreando ovelhas. Mas Samuel falou: acabou-se os moços? Falou: não, tem mais um, então mande buscar. Então mandou buscar Davi. E quando Davi chegou na presença de Samuel, Deus falou: este eu tenho provido um rei, este será o novo rei de Israel. Aquele que era rejeitado, aquele que era escanteado, ele era escolhido de Deus. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para mim e para você pela aparência. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e não vão dar nada. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: daí não vai sair nada. Mas a gente chegou até aqui é porque Deus nos escolheu. Porque lá em Jeremias ele vai dizer: antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos escolhido. Louvado seja Deus. Então, se a gente estamos aqui hoje, é porque Deus nos escolheu. Muitos vão dizer que não vai dar nada, muitos vão dizer que não vai dar fruto, muitos vão dizer: você está aí, não vai servir para nada. Eu não posso dizer assim que para você eu vou servir, mas tem um lá em cima que vai falar assim: esse vai me servir. Louvado seja Deus. É esse que eu vou escolher. Ninguém conhecia, ninguém dava crédito a Davi. Mas enquanto ele estava pastoreando o rebanho do seu pai, ele estava adorando a Deus, ele estava louvando ao Senhor, ele estava tendo intimidade com Deus. Louvado seja Deus. No seu secreto, no seu particular. Deus faz coisa tão grande na vida de Davi, que quando eu começo a ver a história de Davi, eu tiro algumas lições para mim também. Que a história de Davi, ela começa de um jovem rejeitado e vai terminar no homem exaltado. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas nesse percurso, ele é ungido a rei. E para ser rei,
você tem que se capacitar. Para ser rei, você tem que aprender a guerrear, porque Davi não sabia guerrear, ele só sabia cuidar da ovelha. Então Deus faz as coisas acontecerem. Como? Surge uma situação. A situação é que o povo de Israel agora está sendo afrontado com o povo filisteu. E ali tem um gigante chamado Golias, que estava afrontando a nação de Israel. E ninguém queria enfrentar Golias, porque tinha medo, olhar para a estatura de Golias, aquele gigante, mais de 2 metros de altura, para 3, e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Mas no meio dessa circunstância, Jessé pede para Davi levar mantimentos para os seus irmãos. E Davi, sendo um jovem obediente, ele vai. E quando Davi chega nessa situação, chega lá onde está o povo de Israel, ele se depara com a situação. A nação de Israel toda encolhida, temerosa, por apenas um homem, afrontando a nação de Israel inteira. Davi ele chega aos seus irmãos, antes de entregar os mantimentos, seus irmãos já perguntam: o que se faz aqui? Mas Davi, quando olha para aquilo ali, ele fala: não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Davi ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para o tamanho do problema. Ele procurou saber o que estava acontecendo. E quando ele soube que o rei estava dando uma recompensa, ele falou: eu vou afrontar, eu vou para a luta, eu vou para a guerra, eu vou para a peleja. Aí o rei fala: você não, você é menino. Eu não, eu vou, porque eu já matei urso, já matei leão. Eu vou contra Golias. Então o rei não tem o que fazer, porque o soldado nenhum se prontificou a lutar contra Golias. Só o moço, o menino, aquele que ninguém dava nada, aquele que era rejeitado, aquele que era esquecido, ele se prontificou a lutar com Golias. Louvado seja Deus. Desse jeito, Jesus. Rei Saul então disse para ele: então toma minhas armaduras. Ele tentou usar, não deu certo. Não, vou com o que eu tenho. Por quê, irmãos? Porque a armadura do seu irmão vai servir você. A oração que o seu irmão faz, ela não vai servir para você. A ferramenta que o seu irmão trabalha, ela não vai servir para você. Porque cada um tem a sua. Cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de pregar, cada um tem uma maneira de orar, cada um tem uma maneira de exercer a sua função no reino de Deus. Louvado seja Deus. Então Davi ele foi com a ferramenta que ele tinha. E qual era a ferramenta que ele tinha? Uma funda. Mas se a gente parar para analisar, eu creio que Davi sabia dentro dele que aquela funda não ia resolver muita coisa. Porque ele pegou a funda com algumas pedras para lutar contra um gigante que tinha armaduras, que estava a espada, que estava escudo. Se a gente parar para analisar, pastor Rico, você acha que uma pedra ia derrubar Golias? Não ia. Mas quando ele entrou no campo de batalha, ele já foi decretando a vitória. Aleluia. Porque ele chegou para Golias e falou assim: você vem a mim com lança, espada, escudo, e eu vou a você com o nome do nosso Senhor Jesus dos Exércitos. E ele me dará a sua cabeça ainda hoje. Louvado seja Deus. Ele já foi decretando a vitória, porque na força do seu próprio braço ele não iria vencer. Mas ele sabia que tinha alguém muito maior que Golias naquele lugar, que era o nosso Deus, o Deus de Israel. Louvado seja Deus.
Então ele usou somente a sua única ferramenta, a funda, e atirou uma pedra, e Golias caiu. Glória a Deus. Olha a confiança de Davi em Deus. Será que eu e você temos essa confiança em Deus? Se cair alguém demoniado aqui hoje, agora, aqui a gente sabe que tem irmãos de oração, mas se a gente se deparar sozinho na rua, às vezes a pessoa está atribulada, aí você para e fica: eu vou ou não vou? Deus, é eu não, né? A gente começa a se perguntar: vai ou não vai? Deus me permite ou não permite? Porque nós somos seres humanos e falhos, irmãos. Isso é o que vem na nossa cabeça. Mas Davi tinha uma confiança tremenda em Deus. E agora, de um menino rejeitado, ele agora passa a ser admirado, reconhecido. Ninguém o conhecia, agora porque Deus derrotou Golias, ele passou a ser reconhecido. O povo passou a admirar ele. Mas só quem sabia que ele estava com a unção de ser rei era só a família dele, e mais ninguém, além do profeta. Só que Deus começa a trabalhar na história de Davi, tira Davi do anonimato para ser um jovem admirável, da mesma maneira que ele faz na minha e na sua vida. Quem era a gente lá fora? Aleluia. Quem era eu e você lá fora? Não era ninguém. Ninguém dava nada. Mas hoje nós estamos aqui na presença do Senhor para adorar, louvar e glorificar o nome santo dele. Porque ele verteu, ele na cruz do Calvário entregou a sua vida para a remissão do meu e dos seus pecados, para nos lavar, nos purificar, nos transformar, para quebrar as cadeias, as correntes que têm nos aprisionado no mundo lá fora. Louvado seja Deus. O sangue que verteu na cruz do Calvário não foi em vão, irmãos. Eu louvo a Deus por isso e clamo a Deus todo dia para que liberte a minha família também. Louvado seja Deus. Agora o jovem ele passa a ser admirado. Agora o jovem é convidado pelo próprio rei a fazer parte do exército. E ali ele começa a aprender a guerrear, a aprender a lutar. Davi ele passa a ser agora, mais para frente, vai ser comandante do exército de Saul. Um dos comandantes, ele vai fazer parte da família de Saul. Louvado seja Deus. Olha aonde Davi estava e aonde ele está agora. Ele era um pastor de ovelhas, ficava isolado, sozinho, ele, as ovelhas e Deus. E agora ele está na casa de Saul, do rei de Israel. Só que Davi tinha uma promessa na vida dele, de ser rei de Israel. Só que no meio dessa trajetória, em nenhum momento ele tentou usurpar o trono do rei Saul. Em nenhum momento ele se manteve firme, fiel ao seu rei, porque o rei o considerava como filho. Só que no meio de tantas admirações, de tantas batalhas vitoriosas pelas mãos de Davi, a admiração virou inveja, virou perseguição. Às vezes vai ter pessoas que vão admirar a minha e a sua vida, mas amanhã ela vai querer nos perseguir, porque a inveja, ela faz isso. A inveja, ela destrói amizades. Às vezes ela vai olhar para mim, para você e ver da onde a gente saiu, para onde a gente está agora, e vai dizer: por que ele? Porque quando a gente estava lá atrás esquecido, ninguém disse: por que não ele? Mas hoje vai dizer: por que ele, Deus? Vai questionar Deus: por que ele? Por que ela? A inveja vai trazer a perseguição. Agora Davi vai ser perseguido pelo próprio rei, porque o rei vai descobrir que Davi vai ser o próximo rei de Israel. Então vai querer matar Davi.
Davi, nesse percurso de perseguição, ele poderia estar murmurando a Deus. Mas Davi não murmurou. Se manteve firme, fiel. Chega um período que o rei Saul morre. E ele permanece fiel à casa de Saul. Porque lá ainda tem um filho vivo. E ele, em nenhum momento, ele tentou tomar o trono à força. Porque o coração de Davi está voltado a fazer a vontade do Senhor. Aleluia. O coração de Davi estava totalmente entregue a Deus para ser moldável ao caso, vontade de Deus. Porque assim como foi lido no Salmo 51, cria-me um espírito reto e justo. Também ela vai dizer que Deus não dispensa um coração contrito e quebrantado. Nós temos que aprender cada dia mais a nos deixar Deus nos moldar a fazer a sua vontade. Aleluia. Muitas pessoas vão dizer que às vezes a vontade de Deus só está dentro da igreja. Não. A vontade de Deus é em qualquer lugar. Porque às vezes você vai estar andando aqui na rua, vai passar alguém, Deus quer usar a sua vida para falar com aquela pessoa. Aleluia, Jesus. Às vezes você vai estar dentro do ônibus, tem uma pessoa ali precisando de uma palavra, de um abraço, de um conselho. Louvado seja Deus. Então a gente tem que deixar Deus moldar a nossa vida conforme a vontade dele. Às vezes as pessoas falam assim: Fulano, Leandro, ora para essa pessoa, ajuda em oração. Fala: amém, vamos orar, apresente em oração. Mas no final da minha oração você fala: Senhor, mas que todavia seja feita a tua vontade. Porque não é a minha vontade. A minha vontade é que todo mundo seja curado, seja liberto, seja transformado, seja abençoado. Mas seja a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Os planos, os projetos e os sonhos do Senhor são muito maiores e melhores do que o meu. Ele sabe o que pode acontecer lá na frente. Ele sabe. Então Davi tinha algumas qualidades que a gente deve carregar conosco. Ele tinha a qualidade de ser um homem obediente ao Senhor. Assim como foi dito da irmã Rose, que mesmo quando Davi pecou, ele não negou o pecado. Ele se humilhou a Deus, pedindo perdão. Ele abriu mão de tudo para não perder o Espírito Santo de Deus na vida dele. E muitas das vezes a gente erra com Deus, a gente não consegue nem abrir a boca para pedir perdão para Deus. Davi era humilde desde a sua juventude até o seu último dia de vida. Ele tinha intimidade com Deus. Ele no meio da sua rejeição, ele adorava o Senhor. No meio da sua admiração, ele exaltava a Deus. Porque quando ele foi exaltado, o derrotou Golias, ele não se exaltou, ele exaltou a Deus. No meio da sua perseguição, ele não murmurava, ele clamava a Deus. E no meio da sua exaltação, ele dava honra a Deus. E quando Davi tomou posse do reinado de Israel, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Arca da Aliança, a presença de Deus, e trazer para o devido lugar, da onde nunca deveria ter saído. E ali ele colocou no seu coração de construir um templo para que a Arca da Aliança habitasse nele. Louvado seja Deus. E Deus se agradou daquilo. E nós, às vezes, irmãos, muitas das vezes, na hora da nossa rejeição, costumamos a questionar a Deus o porquê. Na hora que as pessoas começam a admirar,
a gente esquece de Deus. Na hora que nós somos perseguidos, a gente começa a murmurar com Deus. Assim como o povo de Israel murmurou quando estava sendo perseguido pelo povo do Egito. E na hora que Deus exalta as nossas vidas, a gente abandona Deus. Muitas das vezes acontece isso no meio da igreja. Eu digo no modo geral. Assim como foi na vida dos 10 leprosos que receberam a bênção, o milagre, só um voltou. Então no meio de 100, vamos dizer que 10 volte, e as outras 90 pessoas abandonam. Davi, além de ser corajoso, além de Jó ser corajoso, de dar a sua vida por uma ovelha, um animal, que lutou contra o urso e contra o leão. Imagina se ele não fosse lutar com Golias, que era um ser humano igual ele. Ele tinha a chance de perder a sua vida como, irmãos? Lutando com Golias ou contra o urso ou contra o leão? E mesmo assim ele foi corajoso, mas crendo que havia alguém maior que estava sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Ele sempre foi uma pessoa paciente e confiante. Ele sempre esperou o tempo certo do Senhor. E quando ele tinha dúvidas, necessidades, ele orava a Deus. E eu e você, nós, como seres humanos, não temos essa paciência. Muitas das vezes a gente fala assim: está demorando, está doendo, está machucando. E nós não temos essa paciência. Então nós devemos aprender mais com Davi a não ser um homem perfeito, porque Davi não foi um homem perfeito, mas se submetia totalmente à vontade de Deus, porque Deus sabe que eu e você somos seres humanos falhos e pecadores, e o poder de Deus se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Quando a gente deixa Deus trabalhar, aonde o poder de Deus se aperfeiçoa, Glória a Deus, aleluia. é aonde as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: Deus é na vida daquele homem, é na vida daquela mulher. Olha quem ele era e olha quem ele é hoje. Então, que nós possamos aprender cada vez mais com Davi, irmãos. Porque Davi, ele era falho igual eu e você. Ele cometia pecado, tinha suas fraquezas, mas ele tinha um coração quebrantado e contrito ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha um coração entregue a Deus. E muitas das vezes a gente bate a unha do dedo na quina da porta, a gente já endurece nosso coração a Deus, pensando que Deus é culpado porque tinha uma porta no lugar. Sendo que muitas das coisas acontecem por nossas atitudes, e a gente só colhe as consequências, né? Essa é a mensagem do cabo para os irmãos. Nós possamos ter um coração segundo de Deus. Nós possamos, assim como o pastor louvou, ser um adorador por excelência, né? Aleluia. Que adore de coração e não só apenas pelos lábios. Porque tem pessoas que te adoram, cantam, gritam pelos lábios, mas por dentro tem o coração fechado. Por dentro, quando a aprovação vem, começa a murmurar, começa a questionar, mas não sabe aceitar o tempo do Senhor, não sabe aceitar as provas, as lutas, as perseguições que às vezes Deus nos concede para nos provar, da mesma maneira que Jó foi provado. Às vezes a gente não consegue, a gente começa a murmurar, né? Essa é a mensagem que eu trago, e eu desde já também gostaria de pedir para os irmãos ajudar em oração através de uma família
conhecida nossa na vila. Acho que o Médici conhece o menino também, jogou bola com ele. Uma notícia triste aconteceu esse final de semana, que nascido e criado junto, ele estava na Bahia, um menino jovem, tá de vício de jogo. Chegou na Bahia, conhecedor da palavra também, mas caiu no vício de jogatina, de jogo. Esse jogo de tigrinho e tudo mais, estava pegando dinheiro com a agiota. Não foi a primeira vez, algumas vezes, e veio a tirar sua própria vida. Né? Ele tirou sua própria vida. Então, peço que oração para que Deus venha confortar o coração dos pais, dos familiares, porque uma coisa é a pessoa sofrer um acidente ou morrer por doença, outra coisa é a família saber que o filho tirou sua própria vida, e era uma pessoa saudável, uma pessoa tinha uma cabeça boa, mas o vício acabou fazendo com que ele tomasse essa atitude. E aí pegava dinheiro com a agiota para fazer jogo, aí pegava, aí gera aquela pressão psicológica, e ele achou melhor tirar a sua própria vida. Então, peço oração para que Deus venha visitar a família, para trazer o conforto, o consolo e o refrigério, né, da alma, trazer a paz novamente aos corações dos familiares, porque a perda por si só já é difícil. Saber que seu filho tirou sua vida é mais dolorosa ainda, né? Então, conto com a ajuda dos irmãos para que Deus venha trabalhar sobre o coração da família deles, né? Então, eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, e que nós possamos ser exemplo de Davi, ter um coração moldado a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, nós? Graças a Deus é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Você está assistindo esse vídeo aí, louvado seja Deus, Deus abençoe. A Bíblia diz assim, a palavra diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Né? Você é escolhido do Senhor, não é escolhida do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar e invocar esse nome enquanto está perto, né? Aleluia. Lembrando que sexta-feira é o tempo da campanha, né? 7 mergulhos na Namã. Você é o nosso convidado especial. Venha sexta-feira, a partir das 19h30 aqui na rua 28 de setembro, número 421, aqui no Jardim Caema, próximo ao Atacadão, próximo também ali o hip hop, né? O Vale Deus mais conhecido, o Centro Cultural aqui do Caema. Você é o nosso convidado especial. Você já começou a fazer essa campanha? Venha venha participar do término dessa campanha, né? Que é importante, é o 7º mergulho. Namã que foi abençoado no 7º mergulho. Você também vai estar sendo abençoado, creia pela fé no 7º mergulho. Em nome de Jesus, venha, traga a sua família, coloque no altar da tua vida em nome de Jesus. Aceite Jesus, porque o Senhor está voltando, hein? E Ele ama você. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, como vocês ensinando, palavra abençoada, né? Louvado a Deus. Saul e Davi, né? Louvado seja Deus. Grandes reis, né? Louvado seja Deus. Experiências diferentes, obediências, discórdia, desobediência, né? Tudo ali, né? Para a nossa lição de vida, para nós aprendermos ali, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Passem em suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habitem em cada coração. E todo aquele que crê diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, digam forte: ninguém. Amém. E a vitória é nossa. Deus sabe Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.